TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Olá, muito boa tarde. Mais uma vez aqui estamos, numa segunda-feira, às 3h30 da tarde, no programa Saúde em Dia. Hoje, segunda-feira, 4 de maio de 2015. Nesse nosso primeiro bloco do programa, eu gostaria que vocês soubessem qual é, que é o nosso tema, mas ao mesmo tempo já comecem a mandar suas perguntas, tá? O nosso tema de hoje é autismo. Estamos com uma convidada especial aqui hoje. Mais uma vez, boa tarde. E no programa de hoje, eu, o Dr. Ângelo Pavinha, mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, tenho o prazer de receber sempre um convidado novo para falar sobre alguma coisa dentro da área da saúde. Tá? E hoje vamos falar sobre o autismo, doença que dificulta a comunicação e entrosamento de crianças e jovens. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 2 milhões de pessoas vivem com essa síndrome somente aqui no Brasil, hein? Imaginem no mundo, tá? No mês de abril foi comemorado o Dia Mundial do Autismo. E para falar mais do assunto, eu recebo a doutora Maria Clara Nassif, psicóloga e diretora do Centro Pró-Autista Social e da CARI, Psicologia e Educação. Seja bem-vinda, doutora Maria Clara. Muito obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder, na medida do possível, até das perguntas, esclarecer todas as dúvidas, ou uma grande parte das dúvidas de vocês. Muito obrigado pelo seu comparecimento, viu? E pronto atendimento perante a nossa produção, viu? Pois tá bom? Não. Bom, a partir de agora não existe mais doutor, hein? Não tem doutor aqui, doutor aí, nada. Tá certo. Os doutores aqui agora são os nossos internautas, tá bom? Tá certo. É você e você, pronto. Cari, me fala uma coisa. Cari, olha eu. Maria Clara. O que é autismo e quais os aspectos básicos para se identificar esse autismo na criança? A gente poderia dizer que o autismo, ele é um transtorno, uma dificuldade do desenvolvimento da criança, em que o prejuízo central a todos os tipos diferentes desse transtorno que existem é a dificuldade na interação e no contato com o outro. Esse é o foco, vamos dizer, central que caracteriza todas as dificuldades. Isso é importante? É importantíssimo. Porque tudo que nós aprendemos nessa vida vem do exterior, vem de fora, né? O pai que brinca com a criança, através daquela brincadeira a criança se desenvolve, a criança aprende a falar, ela aprende a sorrir, ela aprende a olhar nos olhos. E nas nossas crianças, isto fica uma dificuldade muito marcada, porque na medida que eu não tenho contato com o outro, o meu contato com o mundo fica muito limitado. Então a gente pode dizer que essas crianças, em relação às crianças que não têm o autismo, elas estão numa situação de déficit, de perda, porque elas não estão aproveitando a experiência do mundo para se desenvolver. E seria possível, assim, nos primeiros meses de vida da criança, os pais, que sempre estão ali do lado, né? Não adianta de falar médico, psicólogo, mas os pais, tá? Eles descobrirem essa doença, ou pelo menos pensarem que possa estar tendo algum tipo de alteração dessa doença? Sim. E, em geral, os pais percebem, eu vou dizer para você que a grande maioria, isso são estudos que foram feitos, e a gente constata no dia a dia do trabalho da gente, que a mãe vai para o pediatra e diz: doutor, eu acho que meu filho tem alguma coisa diferente, eu não sei o que é. Ou então fala com a avó, né, a mãe dela: mãe, eu acho que ele não está se desenvolvendo bem, o que está acontecendo? E, em geral, os médicos, os especialistas, não ouvem o que a mãe está falando. É possível. Hoje, a gente sabe que existia até 2 anos atrás um limite para fazer diagnóstico de autismo, que era aos 3 anos. Hoje, cada dia mais, a gente vai fazer esse diagnóstico com uma idade menor. Né? Existem já técnicas... Interessantíssimo. Existem técnicas hoje que a gente já começa a detectar os primeiros sinais nos 6 primeiros meses de vida. E quanto mais cedo, melhor o prognóstico depois, lógico, não é verdade? Sem dúvida. E qual é o sintoma principal que os pais observam e trazem? A criança não olha,
ela não aprende os gestos sociais de sorrir quando a mamãe sorri para ela. Ela fica bem aérea, é isso que a gente vê? Ela fica desligada, é como se você fizesse assim com a mãozinha e ela não vê. Ela não reage a sons, a musiquinha que a mamãe canta no berço. Então, esses sintomas tão simples, né, que todos nós podemos observar, a gente precisa falar, olha, é isso. Porque as crianças normais, desde cedo, já sorriem, né, começa o gugu dadá, toda aquela parte da lalação, que essas crianças, em geral, não têm. E logo depois que acontece isso, qual o próximo passo? Quer dizer, depois da intuição, né? Vamos colocar que o pai intuiu. Ele tem que buscar um especialista. Exatamente. Olha, pessoal, especialista é psicólogo, é médico, é psicoterapeuta, esse montão de... Não é farmácia, pelo amor de Deus. Não é verdade, sobretudo o pediatra, que é uma pessoa fundamental para dar esse apoio aos pais e não temer dizer vá procurar, porque eu sempre digo nas entrevistas o seguinte, é preferível e fazer o diagnóstico, alguém dizer não é nada, um especialista chegar e dizer, olha, isso não é nada, do que a criança não ser diagnosticada. Comer bola, né? O famoso comer bola, ele tem retardado o início dos tratamentos em aproximadamente 4 anos. Nossa! 4 anos é muito tempo para essas crianças. Por quê? Esses bebês, quanto mais cedo, como você falou, Ângelo, quanto mais cedo eles forem tratados, o cérebro deles está mais propício a captar essas intervenções. Então, até os 4 anos é uma idade de ouro, até os 6 ou 7 também. Mas veja que se a gente retarda 4 anos o início de um tratamento, nós estamos já criando uma lacuna no desenvolvimento dessa criança. Nossa. Isso é muito importante que todos ouçam, e especialmente os especialistas, os médicos, onde a mãe vai procurar uma ajuda, a família que dê apoio a essa ajuda da mãe. E o próprio médico, ele indica especialista, porque... Ele deve indicar. Ele tem que fazer isso. Tem. Ou seja, o tratamento ele tem que ser múltiplo, né? Quer dizer, o médico olha a parte dele, o especialista em relação à parte mental, quer dizer, cada um no seu compartimento. E hoje, né, Ângelo, a gente tem uma grande, vamos dizer assim, variedade de instrumentos para ajudar essas crianças. Não existia. Por isso, muitos pais, e eu acho que isso é uma informação importante para os pais, temiam tanto o diagnóstico, porque o autismo era visto como um problema sem nenhuma possibilidade de progresso, de fazer a criança evoluir. Hoje a gente sabe que a criança evolui, muitos pequenininhos tratados desde cedo saem do que se chama espectro, quer dizer, desse amplo guarda-chuva dos diferentes subtipos de autismo. Então essa intervenção é fundamental que seja o mais cedo possível. E esse diagnóstico, ele é feito de que forma? Como é que é obtido esse diagnóstico? É só por observação, não? Na verdade, hoje não tem nenhum marcador somático que um exame de sangue ou um exame de eletroencefalograma indique que há esse problema. Mas ele é um diagnóstico clínico feito tanto pelo neuropsiquiatra. Em geral, o neuropsiquiatra solicita do psicólogo escalas específicas. Nós temos várias escalas para medir qual é o grau desse autismo, a intensidade, né, que outras condições gerais essa criança apresenta, porque o diagnóstico é um guia para as prioridades de tratamento. Por onde nós vamos começar? E me fala uma coisa, síndrome de Asperger, é essa mesma palavra? Asperger, tá? O que é essa síndrome de Asperger? Ele tem a ver alguma coisa com autismo? Tem a ver porque hoje, inclusive, nas novas classificações, não existe mais o Asperger. Ele entrou dentro desse guarda-chuva, como a gente chama, que tem vários tipos. E o Asperger, ele se diferencia do autismo por uma questão básica. A criança com Asperger, ela não tem problema na área de linguagem, porque uma das características do autismo é que a criança pode vir a se desenvolver como não verbal, ela evolui para não falar. Hoje tudo isso é muito questionado, porque quanto mais cedo se começam as intervenções, a gente tem visto muitas evoluções positivas, então fica difícil dizer que não vai ser verbal, né? Poderá até vir a adquirir tardiamente. Mas o Asperger ele tem essa característica
e uma outra característica importante, que é uma dificuldade assim, no comportamento social mais agressiva. Então, isso diferencia dos outros tipos de autismo. E o autismo quase sempre é relacionado, isso em novelas, televisão, folhetins, tá? Em retardo mental. Isso condiz com a realidade? Não, não. Tá vendo, pessoal? Olha só, busquem ajuda, pelo amor de Deus. Exatamente, busquem ajuda, porque o que a gente sabe é que o que acontece quando eu comecei a explicar que é a maior dificuldade da criancinha, do bebê autista, é que se ele está impedido de estabelecer uma interação, um contato, uma troca com o meio ambiente, ele acaba não desenvolvendo as estruturas do pensamento, o modo de raciocinar, que são as coisas que vão ajudar a criança a não ter uma deficiência intelectual. Então, se a gente começa desde cedo a fazer essa estimulação para a criança ter um desenvolvimento e um contato com o que chega, ela pode começar a aprender, vamos dizer, ela terá menos chance de desenvolver um déficit intelectual. Entendi. Então, essas questões têm muitas outros fatores que podem interferir, mas eu digo, de um modo geral, o fundamental é quanto antes começar o tratamento, melhor prognóstico e menos déficit cognitivo. Existem até hoje hipóteses de que daqui a 10, 15 anos, quando nós tivermos esses estudos, vamos dizer, retrospectivos, mais desenvolvidos, que hoje nós temos ferramentas, tanto do ponto de vista psiquiátrico como neuropsicológico, para tratar dessas crianças, pode ser que haja uma diminuição do nível de deficiência intelectual. Autismo não é deficiência intelectual, autismo é uma deficiência no trato social. É bem específico. Como evoluiu, né? Evoluiu. Como a coisa evoluiu. E me fala uma coisa, existe uma diferenciação, quer dizer, ele é mais comum em homens do que em mulheres? Isso é verdade? É uma verdade? 4:1, quer dizer, de cada 5 pessoas, 4 meninos e uma menina. Existe um porquê disto? Existem hipóteses várias, uma que tem sido mais difundida, as outras são bem de nível mais científico, é de que o autismo, ele é uma exacerbação, vamos dizer assim, da agressividade e do contato social, e isso fica muito ligado às características masculinas de testosterona. Então, existe uma hipótese de que a testosterona poderia interferir, inclusive há vários trabalhos científicos nesse sentido, nessa predominância de ser uma característica mais masculina. Perfeito. Estamos aqui com a psicóloga e diretora do Centro Pro Autista Social e da CARI Psicologia e Educação, Maria Clara Nassif, que está nos brindando aqui com o assunto autismo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, tá? Conduzindo o programa para vocês e trazendo essas informações de real utilidade pública para todos vocês. Vamos, mas voltamos já já. Um minutinho só, hein? Não sai daí. Tchau, tchau. A USCS está completando 46 anos com motivos de sobra para celebrar. O curso de medicina já é realidade e novos cursos na área da saúde começam em 2015. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul segue investindo em educação, pesquisa e extensão. Faça a USCS e desenvolva o seu melhor. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia.
Nós, hoje aqui, estamos com a doutora e professora Maria Clara Nassif, que está nos brindando com todas essas informações sobre autismo. E ela é psicóloga e diretora do Centro Pro Autista Social e da CARI, Psicologia e Educação. Maria Clara, já temos algumas perguntas já do bloco anterior que eu gostaria já de passar, tá bom? Então, a primeira é de de Sônia Maria, é daqui da Pauliceia, de São Bernardo. Obrigado, Sônia. Continua com a gente, tá bom? Criança que fala muito e não se concentra na escola, pode ter autismo? Olha, é uma questão que não se elimina a hipótese de um autismo, mas à primeira vista ela supõe uma outra dificuldade que está dentro daquilo que hoje nós chamamos transtornos do neurodesenvolvimento, que se a criança fala muito, a gente já aponta aí para uma diferença com o autismo, porque em geral as crianças com autismo têm mais dificuldade nessa comunicação verbal, porém não exclui a hipótese do autismo. Mas, a grosso modo, pela sua colocação, Sônia, pode ser que a criança tenha mais uma dificuldade atencional, uma hiperatividade, que seja por um outro caminho, que não especificamente dos transtornos do espectro do autismo. Eu vou usar essa palavra porque hoje a gente tem uma nova classificação, que são os transtornos do neurodesenvolvimento, quer dizer, tudo aquilo que toca a criança de alguma maneira na adaptação cognitiva, emocional e social dela no meio ambiente. Então, uma criança que fala muito e fica muito agitada, por vezes tem dificuldades de adaptação à escola. Então, tem que investigar. De qualquer forma, Sônia, tá, olha, busque uma ajuda, é importante, na verdade. Mas é um diagnóstico diferencial, quer dizer... Exatamente, mas de qualquer forma cabe um tratamento. Cabe. Na verdade, se é que existe uma alteração... Mas por isso que eu digo, precisa investigar, senão, na dúvida, investigue. É isso que eu sempre oriento. Obrigado, Sônia. Outra pergunta que nós temos é do Ricardo Silva, aqui do bairro Nova Jata, aqui em São Caetano. Obrigado, Ricardo. Continua com a gente aí, tá bom? Pode fazer mais perguntas se você quiser, tá bom? Animais, como os cachorros, podem ser terapeutas, entre aspas, e ajudar no tratamento da doença? Olha, a gente não pode dizer que eles sejam exatamente terapeutas, né, Ricardo? Mas eles podem ajudar muito na questão lúdica. Uma questão dos transtornos do espectro do autismo é importante, porque aos pouquinhos eu vou podendo ampliar a primeira pergunta que o Ângelo me fez. Assim, eles têm interesses em geral muito restritos e são muito ligados a objetos, maior interesse na manipulação de objetos do que na troca, vamos dizer, com o humano, com o afetivo, com a outra pessoa. Então é evidente que um cachorro, ele mobiliza muito uma troca ativa, quer dizer, é dinâmico, ele tem que estar brincando, uma questão lúdica, ou um gato. Então, nesse sentido, pode ajudar. É claro que não é a terapia central, mas acho que ficou clara qual é a diferença entre um brinquedo manipulável e um cachorro, por exemplo. É a troca afetiva, porque existe isso. Temos uma outra pergunta de Rogério Santos, aqui de Santo André. Obrigado, Rogério. Muito obrigado pela sua pergunta, tá? Que tipo de tratamento é realizado com autistas? Ele deve ser exclusivamente médico e à base de medicamentos? Não necessariamente. O diagnóstico é médico. Em geral, os médicos, vamos dizer assim, cuidam, quando necessário, daquelas questões paralelas que se chamam comorbidades que aparecem junto com o quadro central do autismo. Transtorno de sono, transtorno, vamos dizer, da epilepsia, que não é um transtorno, é um quadro clínico, né? Muitas vezes as crianças, uma grande proporção dessas crianças tem quadros epiléticos. O tratamento de base é, primeiro, fazer o diagnóstico, isso é o psiquiatra que faz com a ajuda de estudos da área psicológica, que são estudos de neuropsicologia e neurodesenvolvimento, são avaliações, e a partir dessas avaliações o tratamento, nós sempre recomendamos 3 eixos fundamentais, que é o tratamento em relação ao neurodesenvolvimento, quer dizer, estimular essa criança do ponto de vista neuropsicológico e dessas funções que estão alteradas a se reorganizar de um modo equilibrado para poder desenvolver a troca com o meio, então através de um psicólogo
o tratamento com os pais, quer dizer, que é um acompanhamento, um segmento fundamental, os pais serem acompanhados em paralelo, e o acompanhamento neuropsiquiátrico, porque depende muito de cada caso clínico, a necessidade de uma intervenção medicamentosa ou não. Isso é da alçada do psiquiatra e não do neuropsicólogo que faz o tratamento com a criança ou do colega que acompanha a família. Nós já tivemos 3 perguntas, eu tenho mais perguntas, mas eu gostaria só de voltar para a pauta um pouquinho. Pois não. Porque essa última pergunta foi exatamente uma das últimas que eu já ia fazer, que era se existe algum tratamento que amenize os sintomas, né? E eu sei que eu já tenho um livro que é Neuropsicologia e Subjetividade, e mais um que está para ser lançado aí, que ainda está no forno, mas está saindo, né? Isso. Então, os dois abordam o assunto, ou algum deles aborda? Como é que é o negócio? Olha, a opção que nós temos tomado, a partir de vários estudos desenvolvidos em outras universidades, inclusive do exterior, é de que o importante, porque essas crianças muitas vezes, eu vou até contar um caso aqui que vocês já devem ter ouvido, de crianças que têm hiperhabilidades. São capazes de decorar uma lista telefônica, mas sem dúvida de repeti-la. Se você der um dia do ano de 2001 e disser dia 3 de fevereiro de 2001, que dia da semana caiu, eles são capazes de responder isso. Ou de ver uma cidade, como foi um caso em Roma, de um menino que sobrevoou Roma, desceu do avião e desenhou com todos os detalhes tudo o que ele havia visto, fez um verdadeiro plano da cidade. Então, essas crianças, o que quer dizer essas ilhas de hiperhabilidades? O que elas nos mostram em uma série de outros estudos? Que essas pessoas, em geral, elas têm uma dificuldade no tratamento da informação, tanto visual quanto auditiva, com algumas funções mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas. Então, nós temos tido como base para o tratamento uma intervenção que ajude a desenvolver essas funções e procurar equilibrá-las para a pessoa poder ter um desenvolvimento da inteligência, um desenvolvimento emocional, um desenvolvimento da inteligência social, que é uma das mais comprometidas, mais harmônico, que possibilite que ela venha se adaptar ao mundo e não que o mundo tenha que se adaptar a ela. Isso é muito importante. Então, nós, nessa linha de tratamento neurodesenvolvimental, nós estamos trabalhando com 2 métodos de base. Um é a terapia de troca e desenvolvimento para o início do tratamento das crianças ainda pequenas, vamos dizer, desde os bebês até 6, 7 anos. E à medida que a criança evolui, nós já passamos para um tratamento num pequeno grupo, onde nós também vamos trabalhar as interações, o desenvolvimento intelectual, cognitivo, para essa criança não ficar com defasagens que venham se acumulando e quando chegar na ocasião da aprendizagem escolar mais formal, aprender a ler e escrever, elas tenham condições de dar conta disso. Então, esse tratamento, que a gente começa já nos pequenos grupos, é com o método Raman. Então, o primeiro livro que eu estou indicando aí é um livro sobre o método Raman, Neuropsicologia e Subjetividade. Por que desse título? Porque a gente privilegia muito essa questão da pessoa desenvolver o seu próprio eu, não é porque é um autismo... Esse aqui? É esse o livro. Esse mesmo? Exatamente. É. Esse é o primeiro sobre o método Raman, que é em grupo. E agora em talvez junho, julho, já esteja saindo um livro específico sobre autismo e esse programa de intervenção que nós fazemos, quer dizer, desde a intervenção precoce com a terapia de troca e desenvolvimento e depois com as intervenções em grupo ao longo da vida, até programas de desenvolvimento que nós chamamos das habilidades no trato social e programas de inclusão no mercado de trabalho. Então, a gente conseguiu assim organizar um programa que tem uma trajetória ao longo da vida para que cada pessoa, ao seu tempo, possa ter oportunidade de se desenvolver. Nós temos mais uma pergunta aqui, da Maria Regina, do bairro da Prosperidade, aqui em São Caetano. Obrigado, Maria Regina, tá? De que maneira a educação pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo e social da criança autista? Uma pergunta ótima, Maria Regina, porque a educação pode ajudar em muito. Esse programa que eu tenho desenvolvido com os pais, se chama Programa de Acompanhamento Sistemático e Intensivo com os Pais, trata exatamente desse tema, que é o seguinte:
Nós precisamos ajudar essa criança a se desenvolver. Como é que nós vamos ajudar? Ampliando o seu campo de interesse. A criança com autismo, em geral, ela gosta de determinados desenhos, ela começa a falar, ela começa a repetir as falas desses desenhos, ela quer a lancheira daquele, vamos dizer, personagem tal, e assim por diante. Então, trabalhar a educação dessas crianças requer que os pais sejam criativos e possam trabalhar na diversidade, quer dizer, oferecer estímulos diferentes daqueles aos quais a criança quer se apegar. Então, a educação deve ser focada para todo o tempo, contextualizar o que está acontecendo para a criança, dar um sentido para cada evento, porque justamente nós que não temos esse transtorno, a gente é capaz de olhar para uma pessoa e intuir se ela está apreciando o que a gente está falando, se ela está participando. Nós também intuímos desejos dos outros, uma série de percepções que não são ditas, mas que a gente capta. E para essas crianças captar o sentido das situações é muito complexo. Então nós temos que trabalhar isso desde pequenininho. Uma educação que privilegie a criança perceber o sentido do que está acontecendo, montar esse contexto para ela através da parte verbal. Olha, agora a gente vai tomar banho, vamos para o banheiro, e ajudar essa criança a se dirigir para o banheiro. Pode parecer muito simples, mas é por aí que as coisas começam a acontecer. Nós temos mais duas perguntas aqui, nós estamos quase no finalzinho em relação ao nosso programa, mas nós vamos tentar fazer. Internautas, olha, se quiserem fazer perguntas, façam, tá? Porque independente disso, aquilo que não der para ela responder agora, que nós estamos tendo muitas perguntas, depois vocês vão ter o retorno através da internet, tá bom? A Rita de Cássia aqui de Mauá, tá? Ela diz o seguinte, obrigado Rita, tá? Existem políticas públicas para atender pessoas com autismo e suas famílias? Porque ela citou bem, né? E suas famílias, né? Rita, eu vou dizer que você acertou na mosca, porque essa tem sido a nossa grande luta para o estabelecimento de políticas públicas de apoio à criança com autismo e às suas famílias. Até hoje nós temos no Brasil uma condição precária, vamos dizer, para a saúde geral, como vocês sabem, né? O SUS é um programa que deixa muito a desejar. E tanto que no autismo, que é um quadro tão específico, vamos dizer, as falhas são ainda muito mais importantes. Essa é uma luta que eu convido todos os pais de crianças com problemas a se unirem, porque em outros países mais desenvolvidos, na Europa e nos Estados Unidos, as próprias leis já favorecem e os grupos de pais são muito fortes. Não há um apoio, existem já, vamos dizer assim, resquícios, alguns começos ou tentativas de resolver alguma questão, mas na prática ainda é muito precária a situação. E vamos para a última pergunta de Isabel Melo, do Ipiranga, aqui de São Paulo, tá? Obrigado, Isabel. A última é sua, hein? Tá? Quais as chances de um casal ter filho autista se um dos parceiros já teve um filho com autismo em outro relacionamento? Olha, essa chance tem, em primeiro lugar, uma diferença. Se o outro filho, vamos dizer, não importa de que relacionamento tenha sido, for do sexo masculino ou feminino. Se for do masculino, é uma chance que hoje as pesquisas apontam em termos de 18% a 20%. Né? Se for do sexo feminino, ela é um pouco mais tranquila, menos problemática, menos preocupante. De qualquer maneira, isso é um assunto importante que o casal deve decidir e ver a oportunidade de ter ou não um outro filho, mas envolve questões de muitas ordens diferentes. Né? Um casamento, um segundo casamento, afinal de contas, a pessoa também poderia ter o direito a ter seu segundo filho, por que não? Então, a gente não pode usar isso como uma referência para a decisão final, é apenas um aspecto para contribuir para uma questão que é de ordem afetiva, amorosa, de constituição de família muito mais ampla, né, nesse sentido. Eu gostaria de agradecer aqui a doutora Maria Clara Nassif, psicóloga e diretora do Centro Pro Autista Social e da CARI Psicologia e Educação, tá, que mais uma vez nos brindou sobre o assunto autismo, de muito interesse por todos os nossos internautas. Obrigado por todas as perguntas e todos os nossos internautas também. Obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade de poder difundir de alguma maneira essas ideias que nós precisamos lutar
para estabelecer no Brasil diagnóstico precoce e uma assistência de sustentação às crianças e aos portadores dos transtornos do espectro do autismo e aos seus familiares. Vamos só lembrar, os dois nomes, é Neuropsicologia e Subjetividade, é o primeiro livro, e o segundo que vai ser lançado? O segundo livro vai se chamar Clínica do Neurodesenvolvimento. É exclusivo para autismo mesmo? Esse é exclusivo para autismo. Olha, as duas dicas, hein? Boas dicas, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui, com essa paciência, todos vocês. Eu acredito que vocês aprenderam muito, tanto quanto eu aprendi aqui com a doutora Maria Clara Nassif. Muito obrigado a todos vocês. Até segunda-feira que vem, às 3h30 da tarde, no programa Saúde em Dia. Eu, doutor Ângelo Pavim, tá? Uma médica há mais de 30 anos aqui em São Caetano, vou ter o prazer de estar aqui com mais um nosso convidado, tá? Uma área médica ou afim. Muito obrigado e até lá. Até segunda-feira aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Tchau! Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta.